E o Senado Federal aprovou nesta terça-feira a nomeação do diplomata Nestor Forster para comandar a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. O nome de Forster foi aprovado em sessão semipresencial, a primeira sessão em plenário desde o início da pandemia. E o novo embaixador conversa conosco a partir de agora, nos concede uma entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Embaixador, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela aprovação da indicação ontem no Senado. Seja bem-vindo, obrigado pela entrevista aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Embaixador, uma primeira pergunta, são vários assuntos aqui para a gente abordar. Queria saber do senhor o que achou do discurso de ontem do presidente americano Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. Ele defendeu que a China e a OMS sejam responsabilizadas pela pandemia do coronavírus. Qual a posição do senhor? Concorda com essa necessidade de que China e OMS sejam responsabilizadas por isso, embaixador? Olha, há uma preocupação, a pandemia afetou, enfim, como diz o próprio nome, afetou o mundo inteiro, e houve algumas ações que geraram dúvidas sobre o papel da organização, sobretudo ali no período em janeiro, quando estava no início da pandemia, e, enfim, há um consenso de que houve uma falta de transparência, pelo menos isso do ponto de vista da organização. Também não se sabe exatamente qual foi a decisão do governo chinês com relação a questões como proibir circulação de pessoas na província lá dentro da China e autorizar pessoas a viajarem para o exterior. Isto é que foi criticado pelo presidente americano. É uma preocupação que é partilhada por muitos países. Nós esperamos que isso venha a ser esclarecido, né? A Organização Mundial de Saúde tem um papel muito importante. O Brasil tem uma participação tradicional na organização desde a sua criação. E, enfim, nós esperamos que ela esteja à altura dos desafios que se apresentam, sobretudo em situações como essa da pandemia de coronavírus, né? Embaixador, quem lhe faz a próxima pergunta agora é a Ana Paula Henkel, que está nos Estados Unidos, inclusive. Diga, Ana, a sua pergunta. Embaixador, primeiramente foi um prazer conhecê-lo. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar em fevereiro em Washington e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu gostaria de perguntar ao senhor, na sabatina em fevereiro, na Comissão de Relações Exteriores, na ocasião o senhor defendeu que o Brasil e os Estados Unidos se aprofundassem, né, numa parceria na área científica e na área de defesa. O senhor pode dar mais detalhes sobre essa declaração e essa parceria? Perfeitamente, Ana Paula. Deixa eu fazer um disclaimer aqui também. Enfim, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Eu confesso que eu era admirador seu já de muitos anos, desde o tempo das quadras de vôlei, de ver a sua atuação, e continuo um admirador seu do seu trabalho nessa transição para o jornalismo. Com relação à parceria que a gente tem desenvolvido com os Estados Unidos, nós estamos com uma agenda muito intensa, especificamente nessas duas áreas que você mencionou. Na área de cooperação científica, nós tivemos a definição de um novo marco para essa cooperação, numa visita que foi realizada agora no mês de janeiro no Brasil. Nós definimos um programa de trabalho para os próximos 5 anos, um programa muito abrangente, que envolve instituições de pesquisa nos dois países, universidades, enfim, o setor privado, trabalhando desde questões aí de física quântica até melhor aproveitamento de recursos hidrológicos. Há uma vasta agenda. Há coisas concretas que estão sendo feitas. Por exemplo, nós está por ser anunciado aqui a conclusão de um acordo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil com o Smithsonian Institution, essa instituição, que é a maior instituição de museus do mundo, sediada aqui em Washington, que vai prover o Ministério da Ciência e Tecnologia com conteúdos sobre ciência básica, ciência aplicada, para uso no sistema de ensino público no Brasil. Então, algo de grande alcance social na área de educação, que é fruto dessa parceria. Poderíamos mencionar outros casos específicos. Nós estamos buscando uma participação maior do Brasil no projeto Artemis de exploração da Lua e de Marte, é o maior projeto mais ambicioso dos Estados Unidos desde o projeto Apollo, e já há 2 projetos científicos brasileiros embarcados aí no projeto Artemis. Com relação à cooperação na área militar e de defesa, nós tivemos alguns marcos importantes. Na visita do presidente Bolsonaro, aqui na primeira visita dele em março de 2019, foi finalmente assinado o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite que empresas americanas e outras empresas, enfim, internacionais que usem tecnologia americana possam se valer da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de satélites. Base que é talvez
localizada no melhor lugar para se lançar satélites no mundo, a 2 graus ao sul do Equador. Né? Então, além disso, nós tivemos agora, na outra visita do presidente Bolsonaro, em março deste ano, quando esteve em Mar-a-Lago lá com o presidente Trump, logo depois disso foi assinado também um acordo inédito de cooperação na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos de defesa. É um acordo que os Estados Unidos só tem com 14 países no mundo. O Brasil foi o primeiro país latino-americano a ter esse acordo com os Estados Unidos. Além disso, tivemos uma boa notícia, coisa de 1 ou 2 semanas, os americanos anunciaram que fizeram uma promoção do Brasil no programa que eles têm aqui de vendas militares para países estrangeiros, Foreign Military Sales. O Brasil passou da categoria X para uma outra, de 5 para 3, promovendo o acesso que o Brasil tem. Isso quer dizer maior acesso, maior facilidade na obtenção de peças de reposição para equipamentos, etc. Então, é uma cooperação muito ampla, uma cooperação densa. São alguns exemplos que eu dou aqui, concretos, para a gente ver o caráter concreto que tá tendo essa cooperação, como a gente está avançando nessas áreas, enfim, ao lado de tantas outras, né? Embaixador, próxima pergunta é de José Maria Trindade. A sua pergunta, Zé? Pois é, embaixador, vi aqui no Congresso Nacional, na sabatina, os deputados falaram muito em subserviência do Brasil aos Estados Unidos, o senhor dizendo que tudo bem, que os Estados Unidos são uma potência, mas que não há esta relação, e também sobre as reclamações aí da visita do secretário Mike Pompeo aqui na divisa e não veio a Brasília. Então, isso tudo provocou muito prurido. Mas o que a gente vê é uma disputa ali clara, aberta entre as potências, né? Estados Unidos e China. O Brasil, embaixador, terá que optar ali entre um ou outro? Muito obrigado por sua pergunta, José Maria. A pergunta é muito boa, nos permite esclarecer aqui certas nuances dessa discussão. Nós vivemos num mundo, enfim, em que há uma ascensão de uma nova superpotência, uma redefinição em várias áreas aí da ordem internacional. Agora, a questão do Brasil optar, na verdade, a opção do Brasil já foi feita. Quer dizer, o Brasil tem uma relação robusta tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Agora, são relações diferentes. O Brasil tem uma relação comercial muito forte com a China, há investimentos, a presença de investimentos chineses importantes no Brasil. Isso tudo é muito bem-vindo, isso não tem por que ser questionado. O Brasil tem um papel importante, inclusive, na segurança alimentar da China e de tantos outros países, né, como potência agrícola em que se transformou nesses últimos anos. Isso está dado. Agora, a nossa relação com os Estados Unidos é uma relação sui generis. As pessoas, às vezes, não percebem isso. O Brasil tem com os Estados Unidos a relação mais antiga e mais duradoura de amizade, de relações diplomáticas mais longas do que tem com qualquer outro país, né? Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1823, vão fazer 2 séculos de uma história ininterrupta, né? O Brasil nunca interrompeu relações com os Estados Unidos. Essa relação teve momentos de maior proximidade, às vezes de desaquecimento, de um certo afastamento. Agora, é uma relação fundada além dos interesses concretos que há na área econômica, na área comercial, na área de investimentos, etc., que isso é natural na relação entre países, é uma relação escudada num leito mais profundo de valores compartidos. Que valores são esses? Os valores são os valores da democracia, do respeito ao Estado de Direito, às liberdades individuais, inclusive a liberdade religiosa, são tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu não sei se ainda se aprende isso na escola no Brasil, mas eu lembro que eu aprendi no primeiro grau, como se falava na minha época, que a primeira Constituição Republicana no Brasil, em 1891, redigida sob a liderança de Rui Barbosa, ela se inspirou largamente na Constituição Americana. E nós vemos, é por isso que o Brasil é uma república federativa, como os Estados Unidos são. A série de... Travou? Não, estamos ouvindo, embaixador. Travou um pouquinho rapidamente, mas já estamos ouvindo. Travou o vídeo, perdão. Mas, enfim, é por isso que nós temos, enfim, essa quantidade de semelhança, até a idade mínima para ser presidente da República é a mesma nos Estados Unidos e no Brasil, estava vendo isso outro dia, né? O Congresso bicameral, os 3 poderes da República, tudo isso. Isso tudo foi incorporado ao Brasil no nascimento da República Brasileira, com a primeira Constituição que nós tivemos republicana em 1891. Nós temos uma história de proximidade com os Estados Unidos. A primeira Câmara Americana
fundada no exterior, foi criada em São Paulo no início do século XX, hoje é a maior Câmara Americana do mundo. Nós lutamos juntos na Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandou 25 mil pracinhas, né, para o teatro na Itália, no sul da Itália, para libertar a Europa do nazismo, do fascismo. Perdemos tantos brasileiros lá. Isso vai forjando uma proximidade entre os países que é difícil de reproduzir com outros países. O Brasil não tem com outro país essa proximidade. Isso, enfim, continua ao longo do tempo e nós estamos vivendo recentemente esse momento de grande convergência nas visões de mundo dos dois chefes de Estado, o que obviamente potencializa o que se pode fazer com base nesses valores compartidos. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Embaixador Forster, parabéns pela nomeação, a embaixada brasileira mais importante do mundo, certamente, pelo menos em termos estratégicos. A pergunta é: o que o senhor achou da decisão do governo americano de se retirar da Organização Mundial da Saúde aí durante a pandemia e todas as idas e vindas da OMS, né, que nós pudemos observar? O que o senhor achou dessa decisão, embaixador? Guilherme, muito obrigado pelos cumprimentos. Com relação à decisão americana, enfim, é uma decisão soberana dos Estados Unidos, como membro de uma organização internacional. As organizações internacionais, né, são feitas por nações. As nações têm a prerrogativa de denunciar o acordo constitutivo e se afastar da organização. Eu não vou me deter aqui nos detalhes do que terá motivado a decisão americana. Foi uma decisão que teve impacto. É uma discussão que está sendo travada hoje, quando há questionamentos aí sobre o papel de organizações, qual a melhor forma de encaminhar esses desafios. O Brasil permanece como na Organização Mundial de Saúde. Como eu falei, nós temos uma longa história de participação na OMS, com o propósito de, enfim, contribuir para aperfeiçoar a organização, para superar os desafios, sobretudo aqueles identificados com relação aí à questão do combate ao novo coronavírus. Embaixador, e recentemente com a pandemia, alguns estudantes brasileiros ficaram impedidos de entrar nos Estados Unidos porque houve um veto à entrada de pessoas vindas de determinados países mais afetados pela pandemia. Isso incluiu o Brasil, então esses estudantes brasileiros não puderam ficar impedidos de acompanhar as aulas lá nos Estados Unidos. Queria saber do senhor se essa situação já foi resolvida, se o senhor tem alguma atualização a respeito e o que a Embaixada Brasileira em Washington poderia fazer em relação a isso. Veja, essa decisão do governo americano, isso foi uma decisão tomada no mês de maio, não foi dirigida contra estudantes nem contra brasileiros. Foi uma decisão que limitou as viagens de estrangeiros provenientes de países com grande número de casos aí de coronavírus, né? O Brasil já havia adotado uma decisão semelhante 2 meses antes, com relação, inclusive, a americanos, e enfim, com relação a todos os países do mundo, restringindo as viagens de turismo, viagens, enfim, que não tivessem fins muito limitados, aí viagens oficiais, viagens de caráter diplomático, que foram viagens de caráter humanitário, emergencial, que são tratadas como exceções, tanto no Brasil, na época que estava vigindo essa restrição, quanto aqui nos Estados Unidos. Nós temos trabalhado aqui desde o primeiro momento, buscando esclarecer aqui o governo americano sobre a evolução dos números no Brasil, e nós temos ouvido, enfim, que essa decisão com relação, no caso específico do Brasil e dos demais países que continuam ainda nessa lista, que isso será revisto à luz da melhora dos números da pandemia. Não é uma decisão de caráter político, é uma decisão baseada nos elementos aí relacionados à questão sanitária. Muito bem, agradeço aqui então ao novo embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, o diplomata Nestor Forster, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, embaixador, pela entrevista, mais uma vez, parabéns pela chegada ao posto. Boa noite. Muito obrigado, Vitor. Boa noite.